Vamos agora pro meu queridinho, ou que era queridinho, que era o Tonikawa, segunda temporada. Eu pulei fora desse barco porque, cara, eu vi o primeiro episódio da segunda temporada, tava em português, tava da hora, mas que produção merda, cara. Nossa senhora, o episódio não passava, o bagulho era bugado. Eu falei, acho que eu vou ter que dropar alguma coisa hoje, né? Aí eu dropei Tonikawa, o Maurício tancou. Que falar de Tonikawa. O anime que na segunda temporada faz a mesma coisa que a primeira, mas na opening te vende que ele vai ter alguma progressão. Temporada bait do ano. Fantástico. E é realmente bait, porque se eu não me engano a história é que essa opening foi feita meio que com a parte que está sendo escrita no mangá atual em mente. Só que não é a parte que está sendo adaptada no anime. Então é tipo, como se fosse a abertura pro mangá, não pra essa temporada. É, pelo menos a história que eu ouvi, não acompanho o mangá de Tonikawa. Uhum. É interessante, vai. Tonikawa, já desde a primeira temporada não tinha muita produção. Já não tinha. E é a história da vida de casal do NASA com a. Tsukasa. Hã? Tsukasa? Não, o nome Tsukasa, dela isso. é Tsukasa, tá certo. Isso. Do NASA com Tsukasa e pessoas associadas. E a segunda temporada vai ser basicamente a mesma interação dos dois da primeira temporada, só que ampliando um pouco de cast de personagem. Antes tinha só as duas irmãs ali que cuidavam das termas, agora tem professor do NASA, amigo do NASA, mais pessoas ali da vizinhança que vai conhecendo. E até alguns outros personagens que apareceram na temporada passada que vão ser um pouquinho mais desenvolvidos. E de novamente a gente vai ver o Slice of Life desse casais de recém-casados, que mais parece um casal de namorados no início do relacionamento, porque, né, as coisas andam devagar, mas é meio que a proposta do anime. E sei lá, acho gostosinho de ver, eu acho bonitinho, acho que é uma comédia romântica legal. Ela tem alguns pontos, sei lá, interessantezinhos da perspectiva até que ele inova um pouquinho nessa questão de comédia romântica, porque meio que nessa parte do anime, pequeno spoiler, mas como eles já estão casados e já, sei lá, tem já alguma intimidade, é de interesse mais pra gente ver da parte do NASA, que a gente vê mais a ponto de vista dele nessa temporada, de querer avançar um pouco as coisas. Só que, né, são dois sem experiência, onde o NASA vai buscar recomendação de experiência em mangá shoujo de comédia romântica. Ah, não! Eles não fizeram isso. Só que o anime tem a decência de falar, pô, isso no mangá shoujo daria situação X. Mas, pô, a gente é casado, então não tem problema. Mas eles Uhum. ainda continuam com o enrola de comédia romântica e tudo mais. É... E a temporada vai ficar nisso. O chove no molha, o casalzinho fofinho, os dois saindo, tentando devagarzinho, bem devagarzinho, avançar o relacionamento numa produção bem fraca, bem humilde, bem assim, feita no fundo do saco de pão de padaria. Mas que, sei lá, eu gostei. É um anime razoável, um bom anime nota 6. Acho que eu consigo dar um 6 pra Tonikawa, mas por gosto pessoal, provavelmente por qualidade técnica e pela cara de pau que foi essa temporada, ele merecia um 4, tá? Ele merecia um 4. Mas eu consigo dar um 6 pra ele. Pergunta: a produção dessa temporada aparentemente tá pior do que a da primeira? Que já não era boa? Se eu acho que tá. Eu Porque não eu. vou. Memória. Memória, né? Você tá perguntando de memória comigo também, né? Não, eu sei, é porque eu vi o primeiro episódio e falei, cara, tava ruim, mas parece que tá pior. Então, dito isso, tem até alguns pontos interessantes dessa temporada que, querendo ou não, nessa avanço, passo de tartaruga, eles fazem alguns progressozinhos, eles nessas piadinhas de comédia romântica eles escapam de alguns clichês, tem umas resoluções interessantes. Eles esqueiram o conflito da Tsukasa, o conflito que provavelmente vai ser o conflito final do final do mangá, que provavelmente é o que está sendo adaptado, que é o que a Opening isqueira.
Eles têm umas jogadinhas básicas de direção interessantes. A direção em alguns momentos tenta te contar um pouquinho de storytelling visual em alguns momentos específicos que ele tenta fazer o bait de algumas coisas. Assim, ele não tem orçamento, então você percebe facinho. Isso não faz sentido, mas ele tenta. E é isso. Um anime que não te ofende, um anime que ele vai continuar no mesmo premissa da primeira temporada e é literalmente o casalzinho junto, tendo sua vida de casal e um pouquinho de comédia romântica e é acompanhar isso com uma produção bem meia boca durante 12 episódios. Pra quem não se importa ou gosta desse tipo de coisa, tá valendo a pena. É um anime pra passar o tempo. Pelo menos eu gostei. Justo, justo. Ou seja, a mesma coisa. Ele tá esquerando uma evolução? Tá. Talvez uma terceira temporada? Talvez, mas eu duvido muito. O cara, Ele o que. tem algumas. Hum, Ele tem alguns momentos de piada interessantes. Ele tem umas quebras de comédia interessante. uhum, Pô, tem uma determinada personagem feminina que o NASA começa a falar a perspectiva dele de relacionamento. E no final eles fazem uma piada com ela não entendendo a situação. uhum, Mas não é o clássico de comédia romântica de tipo, ela achou que tava falando com ela, que o NASA tava falando dela. Não. É uma outra coisa que foge um pouco do escopo, é coerente com a personagem e tem alguns momentos interessantes. Assim, se eu falar o que é, vai dar o spoiler da situação, mas uhum. tem, tem alguns momentinhos interessantes, tem algumas interações interessantes. Ele tá tentando ir pra algum lugar. A questão é, isso está bem lento. Se você não se Imagina. importa com isso, frente. Mas, inclusive, recomendo ver dublado. Uhum. Não, total, total. Porque daí é uma barreira a menos pra você continuar lá dentro. E, inclusive, uma característica que ele acabou deixando um pouco na primeira temporada, e eu não sei se na segunda volta, ele continua hiper racionalizando e fazendo overthinking em certos momentos pra Bem, criar processos, porque bem. isso era uma característica que eu achava muito legal. Funcionava muito bem no começo. É um pouco menos, porque não tem tanta necessidade. Mas se você tem momentos disso, você tem um momento Termeromê dessa temporada, que é literalmente momento Termeromê. Tem um momento que eles basicamente pegaram um dos episódios de Termeromê e seguiram o episódio das termas. Até o lugar era igual. Legal, isso é legal. Mas ele ainda tem um pouco disso. Essa piada que eu falei do NASA conversando com uma amiga dele, dessas questões de romance hiper racionalizando e a garota não entendendo, é um desses momentos. É que não vou falar qual é a resolução disso pra não estragar a piada, não dar o spoiler do momento. Mas sim, ele continua fazendo isso. A questão é que se você já viu isso na primeira temporada, você vai ver de novo na segunda, primeira temporada. Com a opening que é uma canalice desgraçada, porque ela te isqueira que teremos alguma coisa, mas a gente tem só o prólogo. Putz, grila. Mas sei lá, acho que. Não sei. Sei lá, eu gosto desse estilo de. Eu gosto de anime de romance, eu gosto de anime de comédia. Uhum. Vai, Justo. pro que eu usei pra ele, que é o anime, sei lá, final do dia, ou simplesmente pra passar o tempo, ou alguma coisa que eu tô rodando no computador, eu tô com um tempinho livre, quero só ver alguma coisa pra esfriar a cabeça. Me ofende, é legalzinho, é engraçadinho, tem algumas dinâmicas interessantes, ele faz algumas piadinhas com essa questão de comédia romântica. É demais.